Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui novamente ao canal Inspire-se LM da Live Mind, um canal aqui no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Aqui no Instagram a gente já está com a Luane, com a professora Michela, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Endo e eu ajudo você a viver sem ansiedade. Essa é a minha missão, né? Ajudar você a viver sem ansiedade, de uma forma simples e duradoura, que é fantástico nos dias de hoje, nos dias de complexidade, né? E qual é a minha proposta para você? É ajudar você a jogar alguns mal entendidos fora, para você poder então fazer essa jornada junto conosco, junto com as mais de 700 pessoas que já fizeram essa jornada conosco aqui no Inspire-se e tem colhido os resultados maravilhosos aí com a gente. Vamos para mais uma live aqui, com um tema talvez que seja bem pertinente para muitas pessoas, que é o seguinte: como nós percebemos muito aí no mundo, né? Algo como estabelecer metas, né? E sonhos como algo assim que, não, você tem que fazer e tal, né? E como que isso acontece no mundo de fora para dentro, né? E as implicações disso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre quanto que esse estabelecer metas e viver, né, em busca de sonhos e metas dentro de um mundo de fora para dentro, quais são as implicações disso. O pessoal está entrando aí, tem mais gente aqui no Insta. Oi, Ângela, Saúde Mental Inata, boa tarde. Janete, está aqui no canal do YouTube, Rogério também, sejam todos bem-vindos aí. Então, novamente, o que vamos conversar hoje é estabelecer metas e sonhos no mundo de fora para dentro, como que é isso e as implicações disso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu separei uma frase aqui que eu li num livro recentemente, o livro da doutora Amy Johnson. Deixa eu pegar o nome do livro aqui. Sendo Humano. Tinha esquecido do nome do livro. E tem um capítulo que a gente conversa bastante sobre isso também, e ela separou uma frase que eu achei bem interessante. E a frase é a seguinte, para a gente começar a nossa conversa aqui hoje. É da Marilyn Monroe, né? A famosa Marilyn Monroe. E ela disse o seguinte: sonhar em ser atriz é mais emocionante do que ser uma. Né? Olha que interessante. Aqui já vai dando uma dica aí pra gente de como que vai ser essa nossa conversa aqui hoje, né? Sonhar em ser atriz é mais emocionante do que efetivamente se tornar ser uma atriz, né? Tá, vamos estabelecer alguns parâmetros aqui e observações que eu quero que você observe na sua própria vida, tá bom? Veja se você já não viveu assim. Eu já vivi assim, muito, 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 muito. Que é o seguinte, você acredita que algo lá fora vai fazer você feliz. Ou seja, você acredita que alcançar uma meta, definir e alcançar uma meta e um sonho, quando você alcançar isso, você vai ser feliz. Ah, que tipo de metas ou sonhos, né? Qualquer um. Sei lá, eu quero casar, quero ter um novo emprego, um novo carro, eu quero ter uma profissão, né? Quando a gente é mais jovem, eu quero ter uma profissão, quero ser um profissional X, Y, Z, médico, engenheiro, pintor, escultor, pedreiro, enfim, não sei, mas pode estar como uma meta, né? Eu quero um marido, quero um namorado, um companheiro que seja desse jeitinho aqui. Aí você coloca lá características nesse príncipe encantado. Quero emagrecer. Meta. Muito usual hoje, né?
quero emagrecer, quero atingir tantos quilos, e deixa a meta bem específica ainda, né? Ou talvez pequenas metas, às vezes uma meta da semana, eu quero fazer essa tarefa nessa semana, eu quero completar esta tarefa hoje. Então, pequenas metas ou grandes metas, todas elas a gente vai incluir aqui nessa nossa conversa, porque as implicações e o entendimento serão os mesmos, tá bom? Então, quando a gente estabelece e a gente entende, então, que eu acredito que eu definindo uma meta e buscando essa meta, quando eu alcançar esta meta, eu serei feliz, você entra no modo, no modo de configuração que é assim, que eu costumo dizer o seguinte: eu serei feliz quando? Eu serei feliz quando me aposentar. Eu serei feliz quando comprar aquele carro. Eu serei feliz quando comprar aquela roupa igual daquela atriz. Eu serei feliz quando atingir aquele peso. Eu serei feliz quando, então, eu trocar de marido, companheiro, namorado. Eu serei feliz quando eu conseguir mudar o outro, como o outro me vê ou como o outro vê o mundo, como ele se comporta. Muitas vezes eu quero mudar o comportamento do outro. Então, isso para mim é uma meta também, muitas vezes. Ou, como eu falei, eu serei feliz, eu me sentirei satisfeito quando eu preencher ou completar aquela tarefa do dia, né? Então a gente entra nesse modo de eu serei feliz quando. A partir daí nós passamos a agir de uma maneira cega, né? E passamos a estar a serviço da meta ou do sonho. Estamos então a serviço, né? E muitas vezes neste ímpeto de alcançar a meta, uma vez que alcançar a meta é a sua felicidade, e se você não alcançar a meta é o seu fracasso, então tem dois aspectos aí que a gente precisa olhar também, né? Eu corro, trabalho, tenho bastante esforço para alcançar a meta, para ser feliz. E se eu não alcançar, serei então um infeliz, né? Um fracassado, enfim. Então, passamos a viver em função da meta ou do sonho, passamos a colocar-nos a serviço da meta e do sonho, e, portanto, algumas atitudes e comportamentos até ficam justificáveis dentro desse contexto. O que eu quero dizer? Por exemplo, não respeitar os seus limites e sua própria saúde, por exemplo, né? Quais limites, Flávio? Sei lá, limites de sono, limite de... Se você, de repente, está com alguma meta onde vai envolver sua condição física, né? Erguer peso na academia, correr... Seu corpo não está preparado para correr 10, você quer correr 15. Enfim, não respeitar limites e a sua própria saúde é uma implicação de quando você coloca, então, a meta, a sua vida a serviço da meta, né? Você passa por cima de algumas relações também, às vezes relações amorosas, relações profissionais, até muitas vezes com atitudes antiéticas, né? E passar por cima de alguém. Ah, mas é meu concorrente, eu vou passar por cima. Também pode ser um comportamento aí, talvez, que vai te causar algum problema. Talvez você estoure seu orçamento, investindo em algumas coisas que supostamente vão te ajudar na jornada, nesse alcançar a meta, e aí você
como a gente diz, descamba, né? Gasta mais do que deve, por exemplo, então você coloca em risco muitas coisas, sua saúde física, sua saúde financeira, sua saúde familiar, relacionamentos, né? Muitas vezes se endivida. Então, mas mesmo assim você segue convencida de que ficará feliz quando atingir a meta. Portanto, os meios se justificam, né, dentro dessa realidade. Né? Tá fazendo sentido para você? A gente ouve bastante isso. A gente ouve, por exemplo, frases como no pain, no gain. Né? Quem está na academia aí ouve bastante isso. Isso também se estabelece em outros contextos sociais também, onde isso quer dizer o quê? Sem dor, sem ganho. E aí, todo este processo vai gerando, então, essa caminhada, né? Essa jornada até o alcançar o objetivo. Ele é um processo que, por si só, gera uma experiência de vazio, uma busca constante no futuro. Então, é como a cenourinha na frente do burro, né? Que aquela metáfora, né, do burrinho andando atrás da cenourinha e nunca alcança, né? Porque se a gente olhar para isso, essa questão de futuro acaba entrando como um fator também de ansiedade, tanto por alcançar como por medo de não alcançar. Então já gera talvez uma sensação de desconforto ao longo da jornada. E aí a infelicidade, a ansiedade, o estresse, a pressão, elas se estabelecem aí na jornada. Né? Eu chamo isso de meta tóxica. São metas tóxicas. Né? Quando nós enxergamos que o nosso bem-estar está dependente, então, de alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho, ou realizar aquela tarefa, eu chamo isso de uma meta tóxica. E a meta tóxica, ela carrega embutida em si mesmo um mecanismo de reforço. Como que funciona, né, esse mecanismo de reforço? Quando você atinge, e você já atingiu alguma realização, uma meta, uma realização de uma tarefa, você sente satisfação, sente felicidade, sente aquela excitação do momento. E isso, então, é o mecanismo de reforço, porque reforça a sua visão, a sua forma de ver o mundo, de que é aquela meta, é o fato de você ter alcançado aquele objetivo, aquela tarefa realizada, que te traz aquela satisfação. Né? E aí você entra num ciclo de reforço dessa própria crença de que o de fora, sim, tem o poder de te trazer essa felicidade e, caso você não alcance, também a infelicidade. Né? Então, você vai vivendo momentos pequenos de felicidade e de satisfação, né? Quando você alcança a meta, você experimenta isso e veja se não é verdade. Se ao longo da vida você já não alcançou algumas metas, sentiu felicidade, sentiu satisfação, pode ter sido essa semana, né? Às vezes uma tarefa realizada. E logo em seguida, não muito tempo depois, o seu normal volta, o seu estado normal volta. E qual é o estado normal? É o estado anterior a essa excitação ou esse pico de felicidade. E, portanto, você volta, então, ao normal vazio, que necessita de algo a ser alcançado, a ser atingido para a satisfação. Então, pelo reforço que eu comentei, né, você atingiu, voltou ao normal, você então logo começa a ter outros tipos de pensamento, como, puxa vida,
Então, se foi tão assim fugaz, então eu acho que não era isso, não era essa meta. Eu acho que eu estabeleci a meta errada. Não era bem este cargo que eu estava querendo, né? Eu não queria cargo lá de, sei lá, de diretor. Eu queria só ter mais poder, eu só queria de repente ser mais ouvida. Era isso que eu estava querendo. Não era bem o cargo, né? Não era bem este marido ou este companheiro que eu estava querendo. E aí você vai conhecendo um pouquinho mais, aí você, né, sai daquela... passa para uma convivência maior, começa a descobrir outros comportamentos, outras características daquele companheiro, daquele marido, daquele namorado, e aí você fala, não era bem isso, era porque tinha um detalhezinho ali que eu acho que eu esqueci de colocar no meu pedido, né? E... ou, sei lá, carro, né? Carro é bem clássico, assim, né? Deve ter alguém aí, ou você mesmo já comprou um carro lá, que é aquele carro que você gostaria tanto. Aí você chega com o carro, passa uma semana, 2 semanas, você já começa a ver um defeitinho aqui, um ali. Aí você fala, putz, esse carro, acho que não tinha aquele acessório que o meu outro carro antigo tinha. Olha só, acho que, né, errei na meta. E aí, por conta do reforço que você então já vivenciou, momentos de felicidade, você fala, então acho que eu tenho que ajustar a meta. Eu tenho que estabelecer uma nova meta para alcançar. E aí você passa então a viver neste ciclo de busca, né? A cenourinha na frente mesmo, que vai fazer você feliz, né? É um ciclo infinito. Se você perceber, satisfação em nenhum momento chega, né? A satisfação plena, a vida passa a ser de pequenos momentos de felicidade e muitos momentos de ansiedade e angústia, né? Tá. Ansiedade, nesse caso, ela é causada por um mal-entendido, como a gente sempre diz aqui, né? O mal-entendido de que uma conquista pode lhe trazer um sentimento agradável, seja ele qual for, né? Felicidade, satisfação, realização, enfim, o nome que você quiser dar. Então, um mal-entendido de que uma conquista pode lhe trazer um sentimento agradável, seja ele qual for, ou o não alcançar, né, um fracasso em alcançar aquela meta, pode lhe trazer um sentimento desagradável, seja ele qual for. Um sentimento de incapacidade, de insegurança, de medo, enfim. Aquele que você julga que vai ser quando você não alcançar, quando você falhar em alcançar. Então, por trás disso, então, existe este mal-entendido, né, que que a gente sempre aponta aqui. E é legal a gente ir olhando esses mal-entendidos de várias perspectivas e várias áreas da nossa vida, porque muitas vezes as pessoas passam por aqui e entendem, por exemplo, assiste uma live, puxa vida, faz todo sentido, é assim mesmo, e para um aspecto da vida, para ela faz todo sentido e muita coisa melhor. E ela começa a enxergar uma verdade. E talvez ainda fique uma sombra ali, algo que numa outra área da vida ela não consegue perceber o mesmo mal entendido implementado lá também. Então é bacana a gente ir conversando sobre o quanto que os mal entendidos são responsáveis por nos trazer implicações e resultados não adequados para as nossas vidas. Desculpa. E aí, então, quando a gente se pega nesse momento onde eu estou entendendo que a minha ansiedade, né, é uma ansiedade por alcançar ou é uma ansiedade por medo de não alcançar, enfim, tudo isso em função de eu acreditar, tenho esse mal entendido, eu acredito que eu alcançando terei um sentimento de
prazer, de satisfação, de felicidade, eu não alcançando, terei um desprazer, um medo, uma infelicidade, uma vergonha, uma incapacidade, o que os outros vão dizer de mim. E ainda reforçando tudo isso, eu percebo, eu trago uma visão para você que isso é você estar dentro de uma armadilha ou dentro de uma gaiola, né, preso dentro de uma visão de mundo e não perceber. Portanto, você segue jogando o jogo daquela armadilha. Você cai na armadilha, mas você não percebe que é uma armadilha. Você caminha mais um pouco na vida, cai de novo na armadilha, não percebe que é uma armadilha e fica caindo assim, às vezes diariamente na mesma armadilha. Está caindo, se afundando, né? E para você a vida é assim, né? Para mim a vida era assim. Eu passei muitos anos da minha vida até eu começar a minha jornada de me aprofundar neste entendimento tão simples, mas tão profundo, que tem muitas ramificações, muitas implicações dentro de todas as áreas de nossa vida. Profissional, relacionamentos, familiar, financeiro, da fase estudantil, né? Quantas implicações tem em todas as áreas da nossa vida. E eu passava muito tempo dentro da gaiola caindo nas armadilhas que o meu próprio conceito me colocava, sem nem ao menos ter noção. E os resultados que eu colhia, que não eram nada agradáveis, para mim se justificava como, a vida é assim, a vida é difícil mesmo, a vida, todo mundo fala, eu vejo outras pessoas fazendo a mesma coisa, então a vida é assim, não tem outra, não existe outra opção. Né? Mas como que como que eu superei isso e como que você também pode passar essa barreira, né? Quando a gente começa a dizer aqui para vocês, né, eliminar mal entendido, jogar mal entendido fora, é simples. Para mim, tem sido simples ao longo de 10 anos. Tem sido um processo, né? De diariamente observar algumas verdades sobre a vida, sobre o meu próprio funcionamento de ser humano, nos contextos mais variados e mais simples da vida, né? No dia a dia mesmo. Não precisa ser nada excepcional. Então, quando a gente começa a jogar mal entendidos fora, você passa, então, a entender melhor a origem dos seus sentimentos, por exemplo, né? Passa a entender melhor o seu próprio funcionamento, e aí você passa, então, a jogar o jogo da vida de uma maneira muito diferente. Que foi o que aconteceu comigo. Jogar o jogo da vida de uma maneira muito diferente. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas está caindo uma chuva aqui. Então, se fizer alguns barulhos aí, trovão e raios estão caindo. Então, superar isso, né? Neste caso do que nós estamos conversando aqui, o mal-entendido ele reside em você acreditar que a ansiedade que você está vivendo ali, momento a momento, né, momento a momento da vida, está vindo do que você está projetando sobre quando eu alcançar aquilo, eu vou experimentar algo grandioso, eu vou experimentar uma felicidade, uma realização. E se eu... Aí já vem um outro pensamento, né? Também, tá, mas se não alcançar, como é que vai ser? E aí você imagina um cenário meio aterrorizador, assim, e aí obviamente você vai sentir medo, ansiedade, e isso vai se multiplicando. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que chegou aqui no Insta. Catiúce, Aline, sejam bem-vindas. Show de bola.
Você entender que a sua experiência ela é criada momento a momento, de dentro para fora, né? Entender que você pode sim estabelecer metas. Olha que legal. Quando a gente está falando isso, que tem metas tóxicas, né? Não estou falando que você não pode estabelecer metas, mas se você conseguir fazer isso com uma ótica, um outro conceito de como a vida funciona, um outro entendimento dentro de um outro paradigma, você estará fazendo isso alinhado com as regras do jogo da vida. Você estará fazendo isso enxergando um mundo que funciona de dentro para fora, onde a sua experiência ela desenrola momento a momento de dentro para fora, 100% do tempo. Então, quando você se estabelece neste entendimento, uma meta ou um sonho, você entende que não pode te fazer feliz nem infeliz. Alcançar ou não alcançar não pode te fazer feliz nem infeliz. Faz sentido? Então, quando quando eu comecei a experimentar isso, foi quando eu comecei a entender realmente a armadilha das metas tóxicas. Ela só é tóxica, só acontece, né, de eu estar dentro de uma armadilha quando eu estou apegado ao resultado, quando eu estou apegado àquilo que eu quero. Muitas vezes, sei lá, uma criança, por exemplo, ela tem lá, tá dentro de um jogo, uma competição com os amiguinhos. E se você perceber, muitas crianças, né, principalmente mais novinhas, quando elas estão no jogo, elas têm até um objetivo de ganhar. Mas se elas ganham, show de bola. Ganhamos. Se elas perdem, puxa vida, show de bola, me diverti. Ela nem pensa isso, mas se você olhar, observar o jogo, ela está se divertindo no jogo. Ao passo que, conforme a gente vai agregando alguns mal-entendidos, né, muitos adultos dentro de um jogo, uma competição, estão estressados, ansiosos, nervosos, sob pressão, não se divertem com o jogo. E aí você pega algumas exceções. Você pega algumas exceções dentro do futebol, do basquete, enfim, de algum esporte assim mais acessível a nós, né, a gente assistir, vôlei. E pega aquele profissional que está ali na quadra, profissional mesmo, atleta, que está se divertindo, que está brincando. Para ele aquilo, ele está brincando. Os resultados que ele obtém são muito melhores, porque ele está fluido. Se ele perder, puxa vida, perdemos, mas vamos lá tomar um sorvete, vamos lá tomar um café. Se ganhou, puxa vida, que legal, vamos lá tomar um café. Então, as metas e os sonhos são muito relevantes e importantes para a nossa vida. Eles nos dão uma direção para muitas coisas. Mas nem sempre são necessários e não são determinantes para o seu bem-estar ou seu mal-estar. Então, é uma diferença entre você entender que o mundo funciona de dentro para fora e que a sua experiência funciona de dentro para fora, melhor dizendo. Ele não deixa de ser o seu próprio mundo, né? Ele é construído de dentro para fora. Faz com que você se estabeleça com outro parâmetro diante de metas e sonhos que, de repente, você queira estabelecer. Porque qual é o parâmetro? Eu quero algo, eu quero alcançar, eu quero ter uma casa, eu quero este objetivo A, B ou C. Não tem problema nenhum. Quando eu entendo que eu quero, mas eu não preciso. Eu quero alcançar,
mas eu não preciso, isso muda completamente o jogo. Um atleta, ele quer ganhar, então ele faz o melhor que ele pode, mas ele não precisa, ele sabe que o bem-estar dele, aquele que eu estava falando, né, que ele estava ali brincando, né, tá se divertindo, né, não está fazendo, não está fazendo com desleixo, não é isso, ele está brincando, está se divertindo com a tarefa. Perceba nos dias em que você está mais alegre, mais leve, mais tranquilo, o quão melhor você performa nas suas tarefas regulares do dia a dia. Vai percebendo isso. Será que tinha ali, naquele dia que você estava daquele jeito, bem levinho, bem tranquilo, bem leve, se divertindo com a vida? Será que você tinha ali pensamentos de, puxa vida, se eu não alcançar, e se eu não fizer essa tarefa hoje? Eu tenho certeza que não. Porque são esses pensamentos os causadores da toxicidade das metas. Né? Então, quando você começa a entender o mundo dessa forma, que se desenrola, a sua experiência se desenrola de dentro para fora, são esses pensamentos aí de eu preciso, se eu não alcançar, e se der errado, ou se eu alcançar, como é que vai ser, que causam essa ansiedade, essa pressão, a pressão por alcançar, né? E, portanto, uma ansiedade, porque se eu não alcançar... quando você, então, se vê livre, quando você entende o mundo de dentro para fora, entende o seu real funcionamento, muda o conceito que está estruturando algumas de suas crenças, que está todas as suas crenças. Quando muda, então, este conceito, é quando você se vê livre de verdade, efetivamente livre da ansiedade e da pressão por alcançar uma meta, um objetivo. É também quando você se sente à vontade de, tá tudo bem de eu tinha essa meta aqui, mas eu tô vendo que acho que eu não quero mais, eu quero outro. Eu queria esse carro aqui, mas acho que eu não quero mais, acho que eu quero outro. E tá tudo bem. Não tem um peso de, nossa, agora não alcancei, que fracassado que eu sou. Nem é um fracassado, né? Na verdade, você só mudou de rota. Você pode também pensar que, poxa, eu acho que eu quero dar uma pausa nessa jornada de alcançar esse objetivo. Acho que está na hora de dar uma pausa. Não preciso passar do meu limite aqui agora ou hoje. E você ficar tudo bem com isso. Você se sentir bem com essa decisão. E não mais um monte de pensamentos de cobrança. Ah, mas você é fraco, você é incapaz, tá vendo só? Fracassar, já tá assumindo o fracasso. Aí vem esses monte de pensamento. É aí que você começa a experimentar a prisão novamente. Né? Ou você também pode decidir, vou acelerar em direção a essa meta. Vou acelerar. Passa a não ter medo. Então, entender que o nosso funcionamento a nossa experiência ela acontece de dentro para fora, nos traz a reflexão e a percepção de que a jornada, passo a passo, o dia a dia, ele é tão importante quanto alcançar o destino, quanto alcançar a meta e o sonho. Né? Lembrou de alguém aí que vive assim? Eu. Tem vivido assim, dá pra gente... dá pra refletir bastante. Dá pra jogar esse mal entendido fora. Compartilhe esse vídeo com alguém aí que possa se beneficiar. Tá, aí é claro, né? Algumas objeções aparecem quando eu trago esse tema, assim, algumas objeções aparecem, como a que eu já falei, né?
que é, então eu não devo estabelecer metas e sonhos, são todos tóxicos. Não, tornam-se tóxicos quando você acredita que você precisa daquilo para se sentir bem. Oi, Anne, oi, Rafa, sejam bem-vindos. Catiúce Silva, seja bem-vinda. Então, eu posso também... Outros tipos de perguntas, né? Então, estabelecer metas e não me apegar, como você tem falado, Flávio, então eu vou ser um desleixado, eu não vou levar tão a sério as coisas. Um bom ponto para a gente conversar também, né? Sem traçar um destino, eu não vou chegar em lugar nenhum. Também é um bom ponto para a gente conversar. É difícil fazer isso aí, Flávio, estou muito acostumado. Olha, na última imersão a gente teve algumas pessoas participando ali que estavam extremamente acostumadas e viciadas em estabelecer metas e prazo e tudo mais. E na última semana, e às vezes por medo de não alcançar, procrastina também. Aí entra um outro assunto, né? Bem gostoso para a gente conversar também, procrastinação. E não, na semana passaram a soltar mais o controle, viver o agora, que é a única coisa que existe, e se divertir. Jogar o jogo, se divertindo. Qual jogo? O jogo da vida, o jogo do trabalho, o jogo do ser pai, ser mãe, o jogo do ser educador, o jogo do ser marido e esposa. Jogar o jogo se divertindo. Puderam, então, trazer resultados fantásticos, incríveis para a gente essa semana, né, nos relatos deles. Por quê? Porque passaram a se desapegar. Tá? A gente conversa mais sobre isso também. Então, uma maneira errada que a gente normalmente vai de encontro para resolver isso, para resolver essa ansiedade ou essa pressão, é o que eu comentei, né, agora há pouco, sobre dentro deste entendimento do de fora para dentro, né, eu entro naquele ciclo das metas tóxicas, onde ao alcançar uma meta, eu me sinto ali satisfeito, feliz, realizado. Isso já me reforça a crença de que então é a meta que me fez feliz, realizado. E quando eu estou me sentindo ansioso, eu busco alguma solução aqui fora também para resolver, né? E aí, às vezes, eu busco uma outra meta tóxica, já que eu alcancei aquela, e aquela talvez durou só um dia, 2 dias, eu preciso de uma outra, e aí eu entro nesse ciclo. Ou talvez eu faça outras coisas também. Eu estabeleça pequenas metas tóxicas diárias, que seriam, por exemplo, para aliviar, né? Para aliviar aquela minha ansiedade, o meu estresse diário, eu procuro talvez algum, que eu estou chamando aqui de pequenas conquistas tóxicas também, que são os pequenos alívios com bebida, com droga, com álcool, com remédio, com ansiolítico, com comida, com compras. E aí eu estou tentando resolver a minha ansiedade por conta lá da minha meta, que a minha meta é só para daqui a um ano, mas até lá, como é que eu consigo viver melhor, né? E eu busco pequenas metas tóxicas, estou chamando pequenas conquistas tóxicas aqui, onde eu entendo então que é o cigarro, é a bebida, é a compra, é a comida, são essas coisas que vão me dar pequenos alívios, pequenas sensações de prazer e satisfação, até que eu consiga chegar lá na grande satisfação, que é alcançar aquela meta, aquele sonho. Então, essa é a maneira mais destruidora que você pode começar a utilizar. Remédios, eu falei remédios também, remédios, ansiolítico, joguinhos.
joguinhos de internet, para distração, né? E não percebe que está ainda mais reforçando e entrando dentro de um ciclo vicioso que não tem fim, é um eterno vazio e uma eterna busca por algo para completar esse vazio. Como eu vejo, né? Como foi na minha experiência e temos tido tantos resultados aqui, né? Dentro de nossas imersões, dentro do nosso trabalho e até pessoas que às vezes de repente pode assistir uma live dessa e já despertar para um grande entendimento, né? Resultando assim num um jogar mal entendido fora, poder perceber que a verdade do nosso funcionamento é de dentro para fora, poder perceber que a verdade, na verdade, não é o alcançar a meta que me faz feliz ou não alcançar a meta que me faz infeliz. Portanto, eu não preciso ter não preciso sentir ansiedade nem de alcançar e nem ansiedade por medo de não alcançar, né? E nós temos clara certeza hoje de que eu tenho clara certeza hoje, né, de que a solução para essa ansiedade, para esse estresse, essa pressão, essa dependência dessa meta tóxica, a única coisa que pode realmente solucionar isso é uma mudança de paradigma. É um jogar esse mal entendido fora. É um alinhar-se a como realmente você funciona. Entender que você pode querer metas, mas você não precisa delas. De uma maneira bem simples, né? Alcançando ou não alcançando, está tudo bem para você. Alcançando ou não alcançando, está tudo bem. É engraçado, porque tem metas, a maioria das metas fomos nós mesmos que estabelecemos com os nossos próprios pensamentos. E aí a gente se prende a essa meta como sendo algo muito real, muito verdadeiro. O Rafa comentou aqui, acho que a hora que eu perguntei quem já se viu assim, né? Ele respondeu, eu. Ainda me pego assim também, viu? A grande vantagem de entrar nessa jornada aqui com a gente, aqui nesse canal, com as nossas lives, nossos conteúdos, é que são descobertas. Cada vez que você olha para isso, você descobre algo, você joga um mal entendido fora e você pode melhorar e desenvolver e viver melhor em algum aspecto da sua vida. Então são sempre grandes oportunidades. Então vamos lá para um pequeno apanhado de hoje. Deixa eu ver, só verificar antes de eu fazer esse apanhado. Vamos ver aqui se temos dúvidas, comentários do pessoal que está nos assistindo. A Janete deu uma boa tarde aqui. Indira, boa tarde, seja bem-vinda. Sara, sempre presente. Indira também. Todo mundo, hein? Marcando presença aqui. Maílson, obrigado. Gessé Lima, boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso canal, Gessé. Maílson fez um comentário aqui, deixa eu ver. Sim, ele comentou aqui sobre os jogos do celular, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Verdade, por experiência própria, os jogos de celular acabam se tornando uma meta tóxica, quando você decide que tem que conseguir concluir aquela missão do jogo ou passar de fase. Também, verdade. Mas muitas vezes, Maílson, eu coloco aqui nesse contexto também, né? Acabamos criando um ciclo vicioso inocentemente, verdade. Mas muito mais a busca pelos jogos eletrônicos e, sei lá, televisão, internet, eu vejo como é uma válvula de escape, né? Para a ansiedade do dia a dia, para a pressão do dia a dia. Muitas vezes impostas por tarefas que nós mesmos nos impusemos, né?
Então é isso. Vamos fazer recapitular aqui para quem não pegou tudo. Nós começamos conversando hoje sobre metas num mundo de fora para dentro, as implicações disso, né? A gente deu uma esmiuçada ali em quanto que nós todos já vivenciamos isso, né? E quanto que nós caímos na ilusão de que se eu alcançar aquela meta eu vou ser feliz, e se eu não alcançar eu vou ser infeliz, ou, né? Vou me sentir incapaz, fracassado, enfim. Hoje eu espero que você tenha, neste contexto, percebido que é possível você superar essa ansiedade, né? E é uma ansiedade, é algo que... fala, mas eu não tenho grandes metas, eu não tenho grandes ambições e tal. Tudo bem, mas e as pequenas metas do dia a dia? Por isso que eu falei, são das grandes e das pequenas, é tóxica igual. Quando você acha que você tem que fazer esse trabalho hoje, tá tudo bem, não tem problema. Você tem lá, eu tenho que fazer essa tarefa aqui hoje, né? E aí, de repente, aparece alguns desvios na rota, né? Algumas interrupções, o filho interrompe. Você se apegando àquilo, você entra num ciclo de ansiedade, medo, muito grande, pressão interna, né? Muito grande. Então, espero que você tenha entendido. Hoje a ideia era a gente ter conversado um pouquinho sobre isso, para você entender o quão tóxico é quando pensamos e acreditamos que estamos vinculados diretamente, né? A minha experiência está diretamente vinculada ao atingir a meta ou não atingir a meta. Mas também espero que tenha ficado claro que podem ser, sim, estabelecidos as metas e os sonhos de uma forma saudável, né? Como a gente conversou, entendendo a diferença entre querer e precisar. Isso é muito importante, né? E com isso, tenho certeza que você dá mais um passo aí na direção da sua liberdade, dessas armadilhas, né? Dessas armadilhas autoimpostas, tá bom? Que você tenha dado mais um passo, então, espero que você tenha dado mais um passo no caminho da sua liberdade de conceitos, paradigmas que geram tantos frutos amargos e a própria ansiedade, né? Então, com isso, deixa eu só dar uma repassadinha, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Oi, Anne, show de bola, seja bem-vinda. Anne Imports, Joyce Níquel. Eu aprendi que às vezes eu sei a pessoa que é, né? Então, às vezes eu falo só um nome, né? Aqui no Insta. Mas eu já percebi que é melhor eu ler tudo, porque às vezes a pessoa tá com um nome aqui que talvez não seja a pessoa que eu estou imaginando. Então, Joyce Níquel, seja bem-vinda. E é isso. Show de bola. Gente, estamos finalizando por hoje. Na quinta-feira, no mesmo horário, às 15 horas e 15 minutos, nos vemos aqui para mais uma live. Provavelmente a gente vai continuar um pouquinho ainda nesse tema, conversando mais um pouco. E lembrando também, na sexta-feira, às 15 horas e 15, também temos uma conversa aí bem legal para a gente debater sobre esse assunto com alguém que de repente já passou por isso também, poder compartilhar com você aqui, tá bom? Então, lembre-se de, se puder, gostou do vídeo, foi útil para você, se você puder dar o seu joinha, se não puder também, tudo bem, inscreva-se aí, se não gostou também alguma coisa, discorda de alguma coisa, dá o seu dislike, deixa o seu comentário para a gente poder saber também, entender o seu ponto de vista, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa tarde para você, Deus abençoe, e nos vemos na quinta-feira às 15 horas e 15. Tchau, tchau.